Bom dia. Em 2017 foi instalada a Casa da Mulher Brasileira aqui no Maranhão. 6 anos depois, já foram realizados mais de 360 mil atendimentos. E é bom lembrar que essa foi a segunda Casa da Mulher Brasileira instalada no Brasil, aqui no Maranhão. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa trajetória toda. E quem veio conversar comigo nesse café da manhã de hoje para falar um pouco sobre esse assunto foi a Susan Lucena, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira desde que começou, né, Susan? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Tive a honra de acompanhar desde a construção da Casa da Mulher Brasileira, né? E agora a gente vem construindo internamente para que a gente cada dia possa aprimorar, melhorar os serviços, para que seja cada vez mais humano, cada vez mais acessível e também divulgando, porque é muito importante que as mulheres conheçam, saibam da existência desse espaço, que é um espaço, digamos, que revolucionou esse atendimento às mulheres vítimas de violência. Tanto é que o Estado do Maranhão tomou como exemplo, já levou para a Imperatriz, já levou para Caxias, e a tendência é descentralizar cada vez mais para que se torne cada vez mais acessível. Olhando assim para trás, nesses 6 anos, e se tem uma pessoa que pode fazer isso, é você que, como você disse, está desde o comecinho, então dá para ter esse olhar para trás e dizer o que nós fizemos até aqui, era isso mesmo que nós queríamos? Dá sim, e feito por muitas mãos, não é algo isolado. Eu sempre digo que a gente tem o funcionamento cada vez mais articulado e organizado pela dedicação das mulheres que estão ali, principalmente das chefes dos órgãos, com as suas equipes, porque se dedicam todos os dias, né? Majoritariamente somos mulheres, mas temos homens lá conosco também. Então, são ações que são feitas de forma organizada e articulada. Então, a gente tem funcionando lá a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria, a Vara, a Patrulha Maria da Penha, Departamento de Feminicídio, Coordenadoria das Delegacias da Mulher do Maranhão, né? A gente tem um alojamento de passagem, que é uma parceria com a Guarda Municipal, que faz o acolhimento dessas mulheres juntamente com seus filhos. Então, a gente tem tudo para receber essa mulher que está no momento mais difícil da sua vida, que está passando por uma violência, que está com medo de ser vítima de feminicídio, que quer dar um basta, mas que ela não sabe como. E hoje a gente tem leis cada vez mais efetivas, serviços cada vez mais efetivos para isso. E um dos pontos que precisa ser levantados é a questão do psicossocial. A gente tem um psicossocial vinculado ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência de São Luís, que funciona de 8 às 18, e temos vinculado à administração da casa um psicossocial 24 horas para garantir que essa mulher possa ser atendida lá. Então a gente também tem uma biblioteca, uma brinquedoteca, cursos de capacitação, encaminhamentos mercados de trabalho. A gente acabou de fechar parcerias com o IEMA, Uninasal, e a gente começou também a funcionar a plataforma digital, o primeiro órgão público do governo do estado a fazer o atendimento virtual 24 horas pela plataforma Jussara. Quando você fala de todos esses serviços que estão sendo oferecidos agora, a gente fica impressionado, mas a gente tem que lembrar que no começo não foi assim. Essa rede foi crescendo devagar. Como é que foi esse crescimento? Porque eu acompanhei também, eu lembro assim, a gente não tinha esse suporte todo. Esse suporte já tinha, quer dizer, a rede ela foi se ampliando, né? Como é que a gente começou e como é que a gente chegou a esse nível agora? A rede foi se ampliando, a gente já tinha uma rede bem organizada, estruturada, por estar numa capital, né? Por ter todos os serviços funcionando, mas a ideia da casa sempre foi que eles funcionassem no mesmo espaço. Por quê? A mulher ia lá na beira-mar, na delegacia, aí lá ela pedia uma medida protetiva, eles mandavam em papel, impresso, tinham 48 horas para mandar para a vara, lá dava entrada na medida protetiva, a medida protetiva demorava já um tempo para sair, né? A mulher, quando ia querer saber da medida protetiva, ia na delegacia, ia lá informar para ela que não era, que ela tinha que ir na vara, aí ela queria saber sobre guarda, divórcio, não sei o que, aí explicavam para ela que era na defensoria, lá no centro histórico, aí ela queria um atendimento psicossocial, ela ia lá para o centro fazer atendimento com o centro de referência, aí ela queria saber como era que estava o processo dela, ia no Ministério Público, que ficava lá no São Francisco. Então, assim, tudo em locais diferentes. A Patrulha Maria da Penha ainda não tinha sido criada. Tive também o prazer e a honra de participar da construção desse decreto que criou tanto a Lei Maria da Penha quanto o Departamento de Feminicídio e também o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que à época a gente procurou a deputada Valéria Macedo, que fez essa proposição, que foi uma ideia da delegada Viviane Fontinelli.
Então a gente sempre foi fazendo tudo de forma muito articulada, né? E aí, os primeiros meses a gente viveu na clandestinidade, porque a casa ela não foi inaugurada oficialmente. A gente ficou correndo atrás para que fosse inaugurada e nada de inaugurar. Ela funcionava, mas oficialmente ela não existia. Isso. E foi assim, a gente era para inaugurar 23 de março. A gente correu, fez todo o mobiliário, né? Já tinha lá todo o mobiliário do governo federal, tinha mandado para lá, a gente ofereceu a mão de obra, veio só uma pessoa para fiscalizar, a gente montou tudo, organizou tudo e ficou alinhado para inaugurar dia 23 de março. Aí a ministra veio, disse que não podia, porque a secretária nacional queria participar, a secretária nacional veio em julho, ficou alinhado para o dia 16 de agosto. A equipe dela chegou dia 14, aí chegou uma orientação do ministro Embaçaí, que embaçou tudo, disse que não era para inaugurar. Aí a gente ficou, gente, e agora? E aí a delegacia precisava urgentemente sair da Beira-Mar. Mas esse período ela não funcionava ainda, não funcionava. Né? Então de março até agosto, não funcionou, nada. Sim. Aí a gente ficou naquele vai, não vai. E aí a delegacia precisava de reformas, não tinha como funcionar mais na Beira-Mar. E aí estava tudo pronto. Na época eu liguei para o governador e disse, governador, a gente já está com tudo pronto, o pessoal não quer inaugurar. Ele falou assim, entrem, ninguém vai tirar vocês de lá, eu não vou mandar tirar vocês de lá, pode entrar. E aí eu liguei para a Casumi, vamos entrar, bora Cacá. Aí a gente foi, dia 2 de outubro entrou o primeiro órgão, que foi a delegacia. Dia 11 entrou o centro de referência. Aí depois entrou a defensoria, aí foram criados, já tinha sido criado em 2016, instalado em 2017, a Patrulha Maria da Penha, o Departamento de Feminicídio e a Coordenadoria. E aí a gente fez um alinhamento com o secretário, que era para entrar todos os órgãos vinculados ao direito das mulheres. Aí esses órgãos entraram, aí veio a Defensoria Pública, aí veio a vara, que já tinha sido instalada em fevereiro, começou a funcionar. Só interrompendo, depois do momento que vocês entraram, ele passou a funcionar oficialmente ou continua essa clandestinidade? Não. Aí a gente ficou, porque ainda foi no governo Temer, né? Aí a gente ficou, quando foi dia 14 de novembro de 2017, a delegacia começou a funcionar 24 horas. A gente começou a ter o atendimento ininterrupto. Aí a gente soltou para o mundo, né? A casa está funcionando. E aí também não teve ninguém do governo federal. Aí a gente começou a fazer contato com o pessoal do governo federal. Mas assim, a gente passou um tempo praticamente sendo esquecido pelo governo federal. Praticamente não, sendo esquecido mesmo. Né? A gente tentando forçar uma articulação, um diálogo, uma conversa. Não tinha recursos. E aí o Estado mesmo que tem mantido a casa. Alguns recursos já estavam em conta, foram feitas licitações, então ela sempre funcionou de forma híbrida, né? Com licitações feitas pelo governo federal, que a gente já tinha um recurso em conta e fez as licitações, e com o que não tivesse, o governo do estado assumiu. E assim a gente foi colocando a cara e na coragem. Quando você falou que esse trabalho descentralizado, a mulher ia lá na Beira-Mar, a mulher ia no centro histórico, quer dizer, atrás de uma coisa só, segurança, garantia de segurança. Quando esse serviço todo começa a ser oferecido num só lugar, você tem noção do que pode ter sido evitado de feminicídio no Estado com essa centralização, com esse suporte todo num lugar só, Suzy? Temos, porque a gente tem a preocupação de acompanhar todos os casos de feminicídio. Foi a ideia da criação desse departamento de feminicídio. Em 2016, quando eu era secretária adjunta de Estado da Mulher, nós organizamos aqui no Estado o GTI do feminicídio, que foi uma parceria com a ONU Mulheres e o governo federal, né? E a partir daí surgiu a ideia da criação de um departamento de feminicídio. Esse departamento, ele acompanha todos os casos de feminicídio, toda morte violenta de mulher é tratada como se feminicídio fosse. A partir de então, a gente acompanha de perto. E aí, o que acontece? Existe um certo modus operandi. A mulher que é vítima de feminicídio, quando vai começar a investigação, o que se diz? Todo mundo já sabia que elas tinham um relacionamento conturbado. A primeira coisa que se ouve, né? Então, a gente sabe que o feminicídio é uma morte anunciada. E uma regra todo feminicídio que acontece, a gente vai pegar o nome daquela mulher e a gente procura se ela passou por nós, se ela foi atendida, por onde que ela esteve, né? E a regra é clara, as mulheres que fazem boletim de ocorrência, que pedem medida protetiva, não estão sendo vítimas de feminicídio. Existem, claro, exceções. A gente teve 2 mulheres que estavam com medida protetiva, que desistiram da medida, voltaram com o agressor e aí elas foram vítimas de feminicídio, né? Sim. Nesse momento elas não estavam sobre essa proteção. Não estavam sobre a medida, né? Uma em Fortuna e uma aqui em São Luís. E teve uma terceira que ela estava com medida protetiva, mas ela foi até a casa dele.
né? E aí ela foi vítima de feminicídio. Então, assim, a medida protetiva, ela não é um papel mágico que vai proteger a mulher. Eu estou aqui com uma medida protetiva, estou protegida. Não. Descumpriu a medida, mandou a mensagem, já é descumprimento. Vou avisar para a delegacia não tem bola de cristal. Né? Então, é preciso informar do descumprimento da medida, que em 2018 se tornou crime. E a partir de então, a gente teve uma real efetividade das medidas. Por quê? Hoje eu estou na presidência do Conselho Penitenciário do Maranhão e a gente chega lá nos presídios e a gente olha que os homens estão presos por descumprimento de medida protetiva. Então, tem funcionado. Vamos já falar da importância do papel da mulher nesse processo todo. A gente vai fazer só um intervalinho aqui, é rapidinho, e voltamos já para conversar sobre esse assunto. Um minutinho só e eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a Casa da Mulher Brasileira aqui no Maranhão e esses 6 anos de luta contra a violência doméstica, familiar, de qualquer tipo contra a mulher. E a gente estava falando da importância da responsabilidade da mulher também. Por exemplo, ela está sob medida protetiva. Se ela for descumprida, ela tem a responsabilidade de denunciar isso, né? De avisar as autoridades que está acontecendo isso, senão você não vai saber. Tem algumas questões assim, muito interessantes da Lei Maria da Penha, né? De início, ela ficou muito a cargo só da mulher. É importante a gente lembrar que a mulher, ela está muito fragilizada nesse momento. Com certeza. Ela se sente impotente, ela acha que não vai dar certo, ela tem muito medo e muita vergonha. Vergonha porque ela escondeu durante muito tempo, porque ela disse que não era verdade, e medo porque ele diz, vai lá, eu vou te matar, eu vou matar nossos filhos, eu vou matar a tua mãe, como tem situações que têm acontecido dos homens para punir as mulheres. Teve um caso do delegado do Pará que ele matou as filhas, a mulher até delegada da mulher, né? Imagine, e né? aí, então assim, são situações que acontecem. Como que a gente vai conseguir fazer para ajudar essa mulher? A lei veio e diz assim, não, a mulher não precisa denunciar, qualquer pessoa pode denunciar. Então tem situações que eu estou escutando minha vizinha gritar, eu vou chamar a polícia e ela não precisa querer denunciar, né? Então a gente tirou essa carga de cima da mulher. E outra coisa, só a mulher podia denunciar antes. Aí a mulher denunciava num dia, no outro dia ele vinha para cima, o que tu fez e tal, teu marido, pai dos teus filhos. Ela ia lá e tirava. Teu marido, pai dos teus filhos é ótimo, né? Aí tirava, porque ela disse, acabei com a minha família, porque eu denunciei, sendo que ele estava cometendo um crime, e as pessoas naturalizam como se isso... Não, é porque o homem é assim mesmo, ele faz isso, ele perdeu a cabeça. A gente vai justificando o tempo todo, né? Mas ele é uma pessoa boa, olha, e todo mundo gosta dele, foi só um momento de fragilidade, e assim a gente segue justificando a violência contra a mulher, né? E aí o que acontece? Então o Estado se posiciona e diz assim, não, bora melhorar essa lei aqui, qualquer pessoa pode denunciar. Então denunciou, outro dia uma moça que estava com medida protetiva, e aí ela estava em determinado local e o cara chegou lá. E aí ela ficou em pânico, travou, começou a tremer, e ela procurou os seguranças do local e pediu, por favor, que ela estava com medida protetiva, que ele estava lá para que ele fosse retirado de lá, para que ele fosse informado de que ele tinha que sair. E aí eles disseram assim, não, se você quiser, você sai, a gente não vai fazer isso e tal. E aí me ligaram, Suzy, que absurdo, que fazer? Eu disse, chama a polícia, ele está cometendo um crime. Aí ligaram para a polícia, aí os seguranças ouviram. Quando ouviram, correram lá no homem e disseram, olha, ela acabou de ligar para a polícia, vem aqui atrás de você. Aí foram na mulher e disse, olha o que você fez, está expondo o nosso estabelecimento, chamando a polícia, não sei o quê. Ainda foram botar responsabilizada por aquela situação que está acontecendo. Aí a mulher foi e eles ainda lançaram nota dizendo que eles deram total apoio, acolheram a mulher. Gente, por isso que a gente precisa mudar. Hoje nós já temos um acordo com bares e restaurantes, e alguns já aderiram a essa situação de denunciar nesse caso, então fazer esse acolhimento de verdade para a mulher? Existem muitos, isso já tem tempo, já tem uns 3 anos, né? Já foi feito com a questão do X na mão, né? Do sinal vermelho, etc. Mas o que acontece? A gente ainda vê uma naturalização muito grande, uma tentativa de culpabilizar a mulher. A mulher vítima de violência se sente culpada pela violência sofrida. Verdade. Então, a gente precisa mudar ainda muita coisa, né? Porque muita gente se prende a exceções. Aí diz assim, mas eu conheço um caso
que é a mulher que bate no homem. Ah, mas eu conheço um caso. E quantos casos tu conheces de mulheres que são vítimas de violência, que nunca denunciaram, que aguentaram a vida toda um relacionamento extremamente abusivo? E incentivada a fazer esses Como é que tu vai abrir mão de tudo isso? Ele te dá carro, ele te dá roupa, ele te dá não sei o quê, e tu vai sair disso, o que vai ser de ti, o que vai ser dos teus filhos. Aí, gente, por isso que existe o direito de família, né? Porque tudo que foi construído, adquirido na constância do casamento é do casal, né? Ah, quem é que sai na casa, no caso de medida protetiva de urgência, quem sai da casa é o homem, a lei determina que seja assim, a mulher fica lá com os filhos. Se ela depende economicamente, vai ser depositado em juízo os alimentos para que eles possam se manter, né? Então a nossa lei avançou muito, porque antes, quando a mulher vítima de violência saía de casa, era o quê? Abandono de lar, perdeu os direitos. Não tem para onde ir, saiu com a mão na frente e outra atrás, fugida, não podia levar os filhos, que onde ir logo, tu pode ir, mas tu não leva nem meus filhos e tu não fica com nada, tu não tem direito a nada. E não é isso que a lei diz. Denunciava ela por abandono de lar. Abandono de lar e perdia todos os direitos. Quer dizer, na medida em que a gente... E não existe hoje abandono de lar no caso de violência doméstica. Amém. Na medida em que qualquer pessoa pode denunciar, mesmo que a mulher não esteja se sentindo, vamos dizer, forte o suficiente para fazer essa denúncia, ela tira um pouco da responsabilidade dela e passa a valer essa denúncia, mesmo que ela não queira, não é isso? Nos casos de flagrante, né? Por exemplo, ou eu tenho conhecimento de uma amiga que é vítima de violência, né? Mas ela não está sendo vítima naquele momento. Você pode até fazer assim, vou ligar para o disco de denúncia, vão informar, podem abrir uma investigação, mas assim, muito dificilmente vão conseguir provar alguma coisa, né? Principalmente quando vem da violência moral, violência psicológica, né? Então, quando é que a gente aciona a polícia efetivamente? 190, aplicativo Salve Maria Maranhão, 180. Prioritariamente nos casos de emergência é o 190. Você vai ligar e vai dizer assim, olha, meu vizinho está batendo aqui na minha vizinha, o endereço é tal. E aí eles vão chegar lá, tem situações que a pessoa diz não assim... Não precisa se identificar. Não precisa, anônimo. Aí tem gente que diz assim, mas eu liguei, a polícia foi lá e não fez nada. Tem uma situação, se a polícia chegou lá, bateu, não identificou hematomas na mulher, não identificou nada quebrado no local, cena de crime, né? E a mulher diz, não aconteceu nada, eles não vão poder fazer a condução deles para lá. Mas se ele chegou, a mulher está espancada, tá? Tem objetos quebrados. Ele vai pegar e vai conduzir os dois para a delegacia, dizer, no local a gente recebeu essa denúncia, a gente foi até o local, identificou a situação tal, e mesmo que a mulher não queira denunciar, vai ser aberto o procedimento, porque a ação pública é incondicionada no caso de violência física, né? Mas mesmo no fato em que a polícia não conseguiu conduzir, o homem já abre o olho, ele diz assim, rapaz, o pessoal aqui está alerta, né? Eu não vou mais fazer isso, senão eu vou correr daqui a pouco, eu corro o risco de ser preso em flagrante. E depois de feita essa denúncia, a mulher não pode mais retirar ou ela ainda tem o poder de retirar a denúncia se ela quiser? Tem em uma situação muito específica. Na delegacia não tem mais, não é possível. Ela precisa ir em juízo e dizer que mentiu. Dizer, olha, eu falei isso, mas não é verdade, isso e aquilo. E correndo o risco de responder por denunciação caluniosa, né? Então ainda tem essa situação. É raro, mas acontece. Mas, em regra, não tem acontecido, porque é difícil, então essa dificuldade fortaleceu, como é a questão do descumprimento da medida. Por que tem muito homem preso por descumprimento de medida? Porque lá na lei está dizendo que somente a autoridade judiciária pode arbitrar a fiança. Então, ele não pode pagar fiança na delegacia. Então, ele já desce lá para fazer audiência de custódia, na central de custódia. Aí, de lá, a juíza pode manter a prisão ou aplicar uma tornozeleira eletrônica. Entendi. Né? E aí, ele já desce para o sistema prisional. Daí, Susan, a gente volta para a importância da Casa da Mulher Brasileira na medida em que ela apoia, ela dá esse suporte psicológico, desse suporte para a mulher, seja lá de que forma for, para ela se sentir segura para enfrentar essa situação. E senão ela pode ir lá mesmo e tirar essa denúncia. Na medida em que ela está mais fortalecida, dá para sentir esse efeito? Dá, sim. Primeiro, a gente tem grupos muito importantes de empoderamento da mulher. São grupos reflexivos, de autoconhecimento, autocuidado. Tem o Donas de Si, que acontece todas as quintas, 13h30. Donas de Si, legal esse nome, é muito, muito bom. Eu escolhi. Donas de Si.
Então, assim, aí tem também feito pela Defensoria Pública, feito pelo Centro de Referência, pelo Ministério Público. Então, a gente tem 4 grupos hoje na Casa Mulher Brasileira, em dias alternados, funcionando com esse objetivo. A gente tem também, sempre que a gente faz ações com as mulheres, toda a ação que a gente faz dentro da casa com as mulheres, que a gente conversa com elas, mulheres de comunidades que a gente traz para falar sobre o funcionamento da casa. A gente vai nas comunidades, a gente vai nas universidades, a gente vai nos bairros, nas escolas, em todos os locais. E é muito comum que sempre, toda ação que a gente faz na Casa da Mulher Brasileira, de 3 a 5 mulheres saem dessa ação para a delegacia fazer a denúncia. É mesmo? Vamos dizer, como fortalecimento dessa dignidade, desse empoderamento. Ela passa a ser dona de si. Bem dona de si, é isso mesmo. Só para a gente encerrar, durante essas festividades, vamos dizer, de 6 anos, vocês fizeram questão também de fazer homenagem a todas as mulheres que, de alguma forma, se destacaram, ocuparam um lugar de destaque aqui no Maranhão, né? Exatamente, né? A gente tem um colegiado na Casa da Mulher Brasileira, a gente colocou esses nomes no colegiado e a gente pensou, assim, nas mulheres que vieram antes da gente, que galgaram espaços, né? Espaços que nunca tinham sido ocupados por mulheres, a primeira presidente do Tribunal de Justiça, a primeira Procuradora-Geral de Justiça, a primeira Defensora Pública Geral, a primeira presidente da Assembleia Legislativa, que nós temos uma agora, né? E aí a gente também fez vários recortes, né? Mulheres de axé, então a mãe Cabeca foi representando, muito respeitada, né, da Casa Fante Achante. A gente também, a Silvia Leite, que tem um histórico de luta, né, maravilhosa, né, cidadã, verdade. 44 anos aí de movimento. E aí a gente tem também uma policial, que é a Bianca Alcântara, que é do Departamento de Feminicídio, que é uma policial, que além de ser mulher, é mulher com deficiência e que luta muito com a questão da acessibilidade. A gente também homenageou a Luzia Joaquim, eu digo que a Luzia é a nossa madrinha. A gente tem um psico social 24 horas por conta dela. Então, tudo que Luzia, a gente está precisando disso, nos ajuda. Porque a gente faz um trabalho lá, a maior parte do trabalho que a gente faz não é divulgado e é invisível. Porque por questões de sigilo, sim, né? Então a gente não pode expor assim, tudo. Né? Então tem situações assim que são absurdas, né? Tanto é que a gente trabalha hoje para ter um IML dentro da Casa da Mulher Brasileira, que é um trabalho inclusive que a gente tem contado muito com o suporte da presidente Iracema Vale, que tem tomado frente juntamente com a doutora Sandra do CAOP Mulher. Desde 2018 eu venho tentando levar um IML para lá. E a gente tinha conseguido a autorização. Porque ia começar, o ciclo fica completo, né? Ia começar em março de 2020 o funcionamento, já estava tudo certo, veio a pandemia e levou essa realidade da gente. Mas a gente vai colocar em prática e muito em breve a gente vai ter todos esses serviços. Enquanto isso, as mulheres são encaminhadas pelo TaxGov, que também é uma ferramenta do governo do estado, e a gente encaminha as mulheres via TaxGov para o IML. É o Uber institucional. Uber institucional. Ficou melhor. Então, antes de 7 anos a gente já vai ter esse trabalho todo completinho. O espaço já foi construído, já está pronto para funcionar. Contigo mesmo, né? Já está pronto. Aí só está precisando agora os profissionais para a gente colocar em funcionamento. Mas logo vamos ter, será mais uma ferramenta nesse combate contra a violência à mulher e nessa luta que a Casa da Mulher Brasileira tem feito durante todos esses anos para garantir essa convivência tranquila para a mulher. Suzana Lucena, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por conversar com a gente, por dividir todas essas informações com a gente. Eu que agradeço, lembrando que relacionamentos saudáveis são possíveis e a gente não pode abrir mão e aceitar menos do que o que a gente merece. Sempre donas de si. Donas de si. Ok, bom dia para você aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui esperando você às 9 horas da manhã, sempre com muita informação para tornar o seu dia bem informado. Tchau e até a próxima.